Bom dia, senhoras e senhores vereadores, a quem saúdo na pessoa do presidente. Bom dia. Tá ligado, né? Tá ouvindo no áudio aí? Bom dia, vereador Alexandre Xandó, que fez uso do seu mandato para servir de ponte para nós estarmos aqui hoje. Bom dia a todas e todos presentes. Meu nome é Alisson Mustafa, eu sou professor da educação básica privada no estado da Bahia. Estou na condição de presidente do Sindicato dos Professores no estado da Bahia, uma instituição que tem 62 anos de história e há cerca de 30 anos tem presença nessa cidade de Vitória da Conquista, a terceira maior cidade do estado, com uma importância fundamental, não apenas na região sudoeste, mas na composição do nosso sistema de sindicato para a Bahia como um todo. Durante um tempo, por dificuldades financeiras vividas pelo sindicato, vindas sobretudo da contra-reforma trabalhista, que destruiu direitos e que tinha por objetivo, inclusive, atacar a existência dos sindicatos, e com o fim da obrigatoriedade do imposto sindical, nós passamos por algumas dificuldades, tivemos que diminuir a nossa estrutura, mas com um trabalho muito sério feito por nós, retomando parte da nossa arrecadação. Nós, no mês passado, estivemos aqui na cidade de Vitória da Conquista, porque há 5 anos deixamos de ter uma sede propriamente, uma sala comercial que servisse de base para o atendimento à nossa categoria, às professoras, aos professores, aos educadores do setor privado de maneira geral, seja da educação básica, seja do ensino superior, porque o Simpro Bahia representa tanto a educação básica quanto o ensino superior. E no mês passado estivemos aqui acertando a contratação de uma sala para que o Simpro retome com força e amplie a sua atividade na cidade de Vitória da Conquista. Nunca deixamos de atuar aqui, mas deixamos de ter um espaço físico de referência e estamos voltando a ter esse espaço físico de referência aqui na cidade, o que é extremamente importante, porque uma cidade grande, como eu disse, terceira maior cidade do estado, com uma população significativa e uma quantidade de professores muito significativa. Retomar a presença do Simpro, fortalecer a presença do Simpro na cidade de Vitória da Conquista, é fortalecer a democracia, é fortalecer a luta por uma educação justa e de qualidade no setor privado, porque muita gente, inclusive, se engana por desconhecimento, muitas vezes, achando que porque escolas privadas existem e por serem pagas, elas são necessárias e obrigatoriamente melhores do que as escolas públicas. Isso é um ledo engano. Há escolas que de fato são melhores, há outras tantas que não têm estrutura mínima sequer para funcionar, e é importante dizer isso. Cabe ao Conselho Municipal de Educação, cabe à Prefeitura fiscalizar a existência dessas escolas, para inclusive ver se elas têm as prerrogativas necessárias para o seu funcionamento. Mais do que isto, e aí fica como uma denúncia para conhecimento das senhoras e senhores vereadores, existe uma lei nacional de piso, que é o piso nacional do magistério público. Como o próprio nome da lei diz, ele se aplica ao magistério público, não ao setor privado. O piso do magistério público hoje é da ordem de R$ 28,00 o valor da hora-aula. Para as senhoras e senhores saberem, o piso do magistério privado no estado da Bahia, com o reajuste que negociamos com o sindicato patronal agora no ano de 2025, é de R$ 12,00. O que significa dizer isto? Uma hora-aula de um professor, uma hora de trabalho de um professor na escola privada é paga no valor de piso de R$ 12,00 apenas. R$ 12,00. E é interessante porque cerca de 10 anos, pouco mais, pouco menos, 10 anos atrás, houve nesta casa uma audiência para discutir, a pedido dos empresários de educação desta cidade, a redução do piso dos professores, que hoje, em 2025, eu repito, é de R$ 12,00. Então, há de haver um esforço de toda a sociedade, porque nós não vamos encontrar na sociedade ninguém que diga que a educação não é importante. É lugar comum, é uma obviedade que todos digam da importância da educação. Mas precisa ser também um trabalho político,
tanto na esfera pública quanto no setor privado, a verdadeira valorização do trabalhador em educação, que não é apenas o professor, são todos os trabalhadores que atuam na escola, mas o professor com o destaque que lhe é necessário. Não dá para falar em educação como algo importante, tendo no setor privado escolas que funcionam na lógica do lucro, que estabelecem o lucro como parâmetro e que o professor é subvalorizado, é desvalorizado, com salários muito baixos. Diga-se de passagem, professor é trabalhador horista e eu acho que serve também como uma explicação para a sociedade. O que significa isto? O professor é contratado por uma determinada quantidade de horas. Não é como no setor público que ele tem um contrato de 40 horas. Eu posso ser professor de uma escola contratado para dar uma aula por semana apenas. O que significa dizer que o meu salário vai ser inferior a R$100. E que esses professores, como são horistas, se eles têm uma carga horária contratada muito pequena, muitas vezes nem o recolhimento para a aposentadoria acontece, porque a outra criminosa reforma da Previdência fez com que recolhimentos abaixo do valor do salário mínimo não sejam considerados. Então o trabalhador muitas vezes precisa trabalhar 2, 3 meses para representar 1 mês de recolhimento para a sua aposentadoria. Em tese, é como se nós disséssemos que esse trabalhador nunca vai ter direito a chegar à aposentadoria. Ele precisaria contribuir 60 anos para equivaler a 20. E esses 20 não são suficientes para requerer a aposentadoria. Ele vai aposentar por idade recebendo o mínimo. Ou seja, a relação de trabalho no setor privado ela é uma relação precarizada por diversos fatores. O trabalho do sindicato é exatamente mobilizar não apenas a categoria diretamente interessada, mas mobilizar também a sociedade, mobilizar os agentes públicos, mobilizar as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, para que nós estabeleçamos relações de trabalho, e aqui eu falo no caso da educação privada, com mais dignidade, com mais valorização. Repito, o piso nacional do magistério público, que é baixo ainda, mas que é uma referência útil, dá conta de um valor de hora-aula na casa de R$28 e o valor de hora-aula de piso no estado da Bahia, no setor privado, é de R$12. Então eu uso o espaço dessa tribuna, primeiro para dizer, o Simpro Bahia está fortalecendo as suas ações em Vitória da Conquista, retomando um espaço físico de referência para a sua categoria, para aquele professor, para aquela professora que precisa de um atendimento, de uma orientação, tenha a partir de agora novamente um lugar onde recorrer. A gente vai estar fazendo uma reinauguração formal amanhã, dia 28, mas também para fazer a denúncia. Nós estamos falando do setor privado em educação em relações precarizadas e onde a desvalorização do professor é a ordem do dia. Então, eu conclamo esta Câmara de Vereadores a estar atenta e a se somar, independente das colorações ideológicas e partidárias. Afinal de contas, quero crer que, independente do partido, ninguém aqui subscreva que uma hora-aula de R$12 seja algo decente e ainda mais, como disse, quando anos atrás se tentou aqui fazer um movimento para ainda reduzir este valor, porque as escolas alegavam que era muito caro. Bom, escolas que consideram que é caro pagar decentemente ao professor, talvez aqueles que decidiram empreender como empresários da educação devessem pensar em outras atividades. Não dá para empreender em educação usando a justificativa de que pagar professor é caro, quando o piso da categoria é apenas R$12. Nós precisamos ter o compromisso de mudar essa realidade e eu espero contar com a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista e com a população da cidade como um todo. Em nome do Simpro Bahia, entidade com 62 anos de idade, como eu disse, 30 anos de presença em Vitória da Conquista, retomando e ampliando nossa capacidade de trabalho aqui, eu agradeço ao vereador Alexandre Xandó por ter nos dado a oportunidade de participar dessa tribuna popular e quero crer que contarei com o apoio de todos que aqui estão, todas as vereadoras e vereadores e toda a população aqui reunida e representada. Muito obrigado, bom dia a todas e todos.